A prisão da guerra de preço. Nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muito e geralmente deixa boa parte dos empresários cansados. Então vamos lá. Você se sente cansado? Cansado de explicar o porquê que o seu trabalho custa o que custa ou o seu produto custa o que custa? É interessante. Infelizmente, a gente vive numa guerra invisível de preços. E eu sei que acaba se tornando um grande desafio para o empreendedor isso. Cansado de ouvir o cliente dizer: "Ah, mas o fulano ali da esquina faz mais barato." Você já ouviu? E dói ouvir esse tipo de expressão, certo? Essa é o que nós chamamos de a prisão da guerra de preços. E você precisa tomar cuidado, porque se você entrou dentro dessa prisão, é difícil de sair. E aí, o seu dinheiro acaba virando muito prejuízo. E você precisa tomar esse cuidado. É um jogo que ninguém vence. É um jogo onde você se torna um commodity, uma prateleira de supermercado. E você precisa tomar muito cuidado para você não entrar nesse tipo de jogo. É um jogo bem arriscado e perigoso, onde a única coisa que importa é a etiqueta do preço, onde a única coisa que geralmente é analisada é a etiqueta do preço, quanto que está custando. Hoje eu vou te dar uma chave para sair dessa prisão. Eu vou entregar na tua mão e a tua responsabilidade é achar os meios adaptados à tua realidade de conseguir sair desse tipo de prisão. A chave está em entender uma verdade bem simples, mas muito profunda. O seu preço não tem quase nada a ver com os seus custos. Quase nada. Ele tem a ver com o tamanho do problema que você resolve. Se você entender essa lógica, você vai matar a charada. Por que tem empresa que está bem e tem empresa que não está bem? E isso está muito relacionado ao teu preço e a entrada na guerra de preços que você pode estar entrando aí e está dificultando o teu negócio. Qual é a virada da chave? A grande mentira do preço. Vamos lá. Desde pequenos, nós somos ensinados a pensar em preço. Isso daqui é um fato. Desde pequenininho, a gente sempre é condicionado a pensar em preço. Preço é o que a gente paga. Nunca esqueça isso. Preço é o que a gente paga. E geralmente a gente só olha para isso daí. E isso é um problema. É o dinheiro que efetivamente sai do bolso. Ele é tangível, ou seja, eu consigo tocar. Ele é o custo. Valor é o que você recebe. Percebe? São coisas diferentes. Preço é o que você paga, é tangível. Agora, valor é o que a gente recebe. É a transformação, é a emoção, é a solução. São coisas diferentes. Se hoje você entrar, se uma mulher entrar numa loja de lingerie com o objetivo de comprar uma lingerie para salvar o casamento dela e a sua empresa não conseguir identificar esse problema e vender esse problema, você entra na guerra do preço. Agora, se você entende qual é o problema, qual é a transformação, você entra num novo jogo. Você vender uma lingerie vai ter um preço. Agora, você vender a solução para o casamento daquela mulher tem outro preço. Percebe? É um valor diferente.
E aqui que está o jogo. E é o jogo que muitas empresas de sucesso jogam. Valor é o que fica muito tempo depois que o preço já foi esquecido. Porque você gera uma transformação. Se você foca única e exclusivamente no preço, você vai entrar no jogo da guerra. Pense nisso. Ninguém paga R$ 25 um café da Starbucks apenas pelo café. Já percebeu? O Starbucks, querendo ou não, tem um status diferente, onde o camarada vai lá e paga R$ 25 no café. Num café. Mas, na verdade, eles pagam por outra coisa. Eles pagam pelo ambiente, pelo status, pela consistência, pela sensação de pertencimento, e isso é o valor que a Starbucks tem. Por isso que nós temos muita gente comprando no Starbucks um café por R$ 25. Percebe? Enquanto quando entra num barzinho e tem que pagar R$ 7, o cara fica reclamando, porque ele está olhando o preço, não o valor. Você não gera o valor na cabeça do teu cliente, e isso acaba acontecendo. Ninguém paga, por exemplo, R$ 8.000 em um iPhone apenas pelo hardware. Vou pegar aqui um iPhone, ninguém paga pelo hardware do telefone. Um telefone. Não. As pessoas pagam pelo design, pela simplicidade do sistema, pela segurança, pelo ecossistema, pela identidade criativa. E isso é o valor. E por isso que tem gente que paga 8.000 e não reclama. Percebe? É um jogo diferente. E o erro fatal que a maioria dos empresários cometem é o quê? É tentar justificar o seu preço quando deveriam estar comunicando o seu valor. Percebe? O meu preço é porque... Não. Você precisa comunicar o seu valor. Então, o teu preço vira detalhe. Por quê? Quando você consegue aumentar o teu valor, o valor percebido pelo cliente, e esse valor ele é alto, o preço ele se torna meramente um detalhe. Então, o teu jogo, ele muda se você consegue comunicar valor. Percebe? Eu peguei você e botei você num outro jogo, diferente. É um jogo muito mais fácil, onde não tem guerra. Existe um livro muito bacana, inclusive, eu sugiro você ler, Oceano Azul e Oceano Vermelho, muito bom, que traz muito essa perspectiva. E eu quero trazer para você de maneira prática como você vai fazer isso. Então, as 3 perguntas para encontrar seu ouro escondido, o seu valor. Perceba, eu vou te entregar de maneira prática algo bem importante. Ok, entendi, mas qual é o seu valor? Né? Qual é o meu valor? E como é que eu encontro isso? É muito importante a gente se perguntar isso. Qual é o meu valor? O valor que a minha empresa gera. E como é que eu posso capturar, encontrar isso dentro da minha empresa? Eu vou explicar para você. Seguinte, o seu valor, ele já existe. Tem que ter essa mentalidade. Porém, ele está escondido. Ele está escondido. Então vamos lá. Vamos encontrá-lo em 3 perguntas ou. Pegue um papel e anote as respostas para o seu negócio. Tá? Você vai buscar isso dentro do seu negócio. Vamos lá. Pergunta de ouro número 1. Qual é a transformação que eu gero? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. E ela não é tão simples de ser respondida. Porém, quando você encontra a resposta, você tem na tua mão algo que vai te ajudar demais na tua precificação. Qual é a
transformação que eu gero. Não pense no que você vende. Eu vendo contabilidade, eu vendo arquitetura, eu vendo engenharia e assim por diante. Não pense no que você vende. Pense no que o cliente se torna depois de te contratar. A questão é totalmente diferente. Você muda o jogo se fizer isso. Ele passa de ansioso para confiante, ou de sobrecarregado para organizado, ou de invisível para admirado. Transformação é o seu produto final. Por exemplo, se você vende perfume, qual seria a transformação? O cara está invisível, se torna admirado. Que cheiro bom você tem! Olha o cheiro que você pode ter. E aí você chamar a atenção das pessoas. Já pensou? Isso é transformação. E a pergunta que fica é: qual a transformação que o seu produto final traz para o seu cliente? Se você conseguir comunicar isso da forma certa, eu garanto que você vai ter muito resultado. Pergunta de ouro número 2. Qual a dor que eu elimino? Toda pessoa que vai atrás de alguma solução, ela tem uma dor. E ela busca eliminar essa dor. Então você precisa saber qual a dor que você elimina. As pessoas pagam muito mais para eliminar uma dor do que para obter um prazer. E aí você precisa entender isso. Quando existe uma dor muito latente no teu cliente, naturalmente ele vai pagar mais do que para ele, por exemplo, buscar prazer. Você sabia disso? Então você precisa saber a dor que você elimina. Qual é a dor de cabeça, a frustração, o medo que você remove da vida do seu cliente? Se você conseguir fazer isso, você sai daquele oceano vermelho, sangrento, e passa para o oceano azul. Percebe? Você elimina o medo, por exemplo, de falar em público? É uma dor. Você tem que comunicar essa dor. Você elimina a frustração de ter um site que não funciona? É uma dor. É uma dor que muitos empresários passam, inclusive, e você está resolvendo. Você, por exemplo, elimina a perda de tempo com tarefas burocráticas? Já pensou nisso? Já pensou em vender dessa forma? Então, seja específico na dor. Você precisa ser específico nessa dor. Quanto mais aguda a dor, ou seja, quanto mais eu estou sentindo a dor, quanto mais o cliente sente essa dor, mais valioso fica a cura. Por isso que eu posso colocar um preço maior. Por isso que você sai daquele jogo do preço, de justificar preço. Não, você não justifica. Você comunica valor e aí o valor estando grande, quando você vê o preço fica menor. Percebe? E a pergunta de ouro número 3. Qual é a economia oculta que eu estou proporcionando com a minha empresa? Uma pergunta de ouro importante. Qual é a economia oculta que eu proporciono? Vamos lá, vamos pensar nisso. Aqui o valor se torna mais tangível, eu consigo tocar. Então, seu serviço, por exemplo, economiza tempo para o cliente. Se economiza, é o que você precisa comunicar. Por exemplo, quanto vale a hora dele? A hora do seu cliente. Seu produto, por exemplo, evita um erro que custaria caro no futuro? Você precisa comunicar isso para o seu cliente. Por exemplo, sua consultoria ajuda o cliente a ganhar mais dinheiro? Você precisa comunicar isso. Precisa ficar claro para o seu cliente isso. Senão, ele não vai pagar. Percebe? Exemplo. Ao me contratar, você economiza 10 horas por semana. Se a sua hora vale 100 e eu te gero aí um valor de 4.000 por mês, mesmo que o meu preço seja apenas 1.000. Percebe? Então eu gero o valor para ele antes de entregar o preço.
Já imaginou? É isso. Então, como é que eu comunico o seu valor? Né? A arte de vender sem vender. Até porque muita gente não gosta de vendedor. E eu sou eu não gosto de vendedor. Mas, se você conseguir vender sem vender, você muda o teu jogo. Então, descobrir o seu valor é a metade da batalha. A outra metade é saber comunicá-lo. Fazer com que o cliente entenda o valor que você está entregando. A regra ela é bem simples. Pare de vender o que e comece a vender e daí. José, como assim? Parar de vender o que e vender o e daí? O que ela é a característica, é sobre você. O meu curso tem, por exemplo, 50 videoaulas. Gente, isso é o que? E daí? E daí que ele tem 50 videoaulas? E daí é o benefício. É sobre o cliente. Por exemplo, o meu curso tem 50 videoaulas para você possa aprender no seu ritmo, quando e onde quiser, para se tornar um especialista no assunto em menos de 30 dias. Percebe? Eu estou entregando o ouro para ti. O valor eu coloquei lá em cima e quando der o meu preço, vai estar aqui embaixo. Então, naturalmente, você não vai perceber caro, porque você entendeu o meu valor. Percebe? Outro exemplo. Esta cadeira é ergonômica, tem ajuste de lombar. É uma característica. E daí? Qual o benefício que eu vou ter? Então, essa cadeira ergonômica tem ajuste de lombar, para você possa trabalhar o dia inteiro sem sentir dor nas costas, sendo mais produtivo e focado. Percebe? Eu trouxe o benefício. A pessoa que sente dor na lombar no final do dia, essa dor nas costas, ela na hora vai entender: opa, é isso que eu preciso. Eu preciso a cura para essa dor que eu tenho aqui nas costas sempre, que eu fico o dia inteiro trabalhando na cadeira. Então, se essa cadeira consegue, ao final do dia, né, me proporcionar a não ter essa dor, uau! Entendeu? Eu aumento o valor para que depois eu passe o preço e o preço não pareça tão caro, porque eu mostrei o valor, percebe? Então, use a linguagem em tudo. Na sua bio do Instagram, na sua página de vendas, nas suas propostas comerciais, na sua conversa com o cliente, na venda da furadeira, na venda do furo na parede. Percebe? Se você conseguir comunicar de maneira clara o valor daquilo que você entrega, o jogo muda. Você para de discutir preço e começa a discutir valor, benefício, entrega. É diferente. Então, qual seria o desafio? A primeira ação de valor. Então, eu quero desafiar você a mudar o jogo da sua empresa. A partir de hoje, você não é mais um vendedor de produtos ou serviços. Você não é. A partir de hoje, você é um agente de transformação. Ah, José, isso parece papo de coaching. Não é. Os melhores vendedores sabem dessa estratégia e utilizam muito bem ela. Você é um agente de transformação. Você é um solucionador de problemas. E isso vale muito. Só que para valer muito, você precisa comunicar isso muito bem para o seu cliente. Porque senão de nada adianta. Então, gente, se essa conversa te deu o poder e a confiança de se valorizar, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos juntos construir negócios que são valorizados de verdade. Agora, o seu desafio prático. Vá até os comentários e responda a seguinte pergunta: qual o principal valor intangível, ou seja, a emoção, a paz de espírito, a confiança, a transformação que o seu negócio entrega e você talvez não estivesse comunicando?
A partir de hoje, você vai começar a comunicar com muito mais frequência. Comece a se vender aqui no comentário, gente. Eu estou dando a oportunidade para você gerar valor para o seu negócio a partir daqui, desse canal. Comece por aqui. Não precisa ser perfeito, não precisa ser o melhor. O simples ato de escrever aqui vai solidificar essa nossa visão na sua mente. Essa visão proposta que eu estou fazendo para você de gerar valor antes de falar de preço. Ok? Então, esse é o primeiro passo para finalmente você cobrar o que você realmente merece. Eu te entreguei um ouro muito grande hoje. Então, fica com Deus e até a próxima.